E cá estou eu em direto. Vamos falar de como é que os ciclos da natureza influenciam a nossa saúde. Será que nós realmente somos influenciados por essa ciclicidade que nós vemos na natureza? Pelas estações, pela posição dos astros? Sim, eu digo que sim, é aquilo que a mim me faz sentido e que também tenho podido observar no meu dia-a-dia, na minha prática. Eu trago muito esse conceito da ciclicidade, dos ciclos da natureza para o meu trabalho, porque nós somos cíclicos também, não é? Nós somos seres humanos e fazemos parte desse todo, e nós também vivemos essa ciclicidade no nosso dia-a-dia, mesmo quando não nos apercebemos. Beijinho, Bia, muito obrigada. E espero que vão chegando, não sei se vai estar muita gente a essa hora, porque não é a minha hora habitual de fazer lives, quando faço, já não faço há algum tempo, não é? Já se calhar uns 2 ou 3 meses que não faço nenhuma live por aqui. Não é o meu horário habitual, porque eu não costumo aparecer aqui a esta hora, normalmente a essa hora já eu desliguei de tudo, já estou no meu tempo de relax, não é? E de descanso. Costumo fazer a live à hora do almoço, por volta da 1h20, gosto particularmente dessa hora, desse horário, 3h20, e se calhar mais no final dessa live vais perceber porquê. E hoje não foi possível, estive entre sessões e decidi que então hoje excepcionalmente seria às 23h, entramos às 20h20, portanto um número muito bonito. Uma hora muito bonita, 2020, faz-nos lembrar 2020, não pelos, se calhar quando nos lembramos de 2020 não é pelos melhores motivos, mas a verdade é que há uma outra interpretação se olharmos para essa hora, 2020. Isto, já perceberam, não é? Estou aqui a enrolar um bocadinho só para dar tempo da malta ver que estamos em live, para poderem ir entrando também e poderem apanhar o fio à meada, não é? Não ficarem assim caídos de paraquedas. E pronto, então hoje eu decidi fazer essa live um pouco também comemorativa em celebração do solstício de inverno, que inicia-se, ou dá-se, né? Ocorre aqui em Portugal, hora de Lisboa, às 21h47, portanto daqui a pouco mais de uma hora oficialmente estaremos a entrar no inverno. E porquê é que eu decidi trazer esse tema para essa live? Primeiro, sim, em termos de celebração, mas porque é que eu considero tão importante nós ganharmos consciência ou nos conectarmos está aqui alguém a tentar ligar e eu não desliguei o som, que eu estou aqui no telemóvel, não é? Clássico. Pronto, agora já retirei o som, já ninguém nos incomoda. Porque é que eu resolvi trazer esse tema, essa temática, e de que forma é que podemos estabelecer essa relação entre ciclos da natureza, e quando estamos a falar de ciclicidade da natureza, estamos a falar daquilo que nos é mais visível aos olhos, as estações do ano, ok? Nós quando olhamos à nossa volta, a natureza altera-se, ela transforma-se, transmuta-se, não é? E de que forma é que isso tem impacto na nossa saúde? Então, começando. Como é que, na forma mais simples e mais básica, digamos assim, não é? Que nós todos, de alguma forma, já ouvimos e já ouvimos falar muito, não é? Que nós somos amplamente influenciados pela Lua, certo? Da mesma forma como as luas regem as marés. A Lua também interfere muito, não é? Por isso é que nós, quando nascemos, ou antigamente, hoje em dia já não, porque hoje é tudo feito com outro tipo de cálculos e não sei do quê, se bem que eu acho que não são tão precisos como se calhar a forma que se contava o tempo de gestação de gravidez pelas luas, não é? Mas isso exigia, antes toda a contagem do tempo era feita através realmente dessa relação com os astros, a posição do Sol e da Lua nos céus.
e por isso mesmo não eram utilizados os calendários que nós utilizamos hoje em dia. Não era o calendário de janeiro e fevereiro, não é? Dezembro, de janeiro a dezembro, em que uns meses têm 30 dias, os outros têm 31, e coitadinho do mês de fevereiro, que é um enjeitado, tem 28 e de 4 em 4 tem 29, que é para acertar o compasso. Eu pergunto-vos, não é? Se realmente essa contagem do tempo é muito lógica, se ela faz realmente sentido. Eu acho que já deu para perceber que é um bocado desfasada daquilo que seria um ritmo natural do tempo, não é? Nós sabemos que um ano são 365 dias, porque é o tempo, em média, que o Sol demora, ou o Sol não, a Terra demora, não é? A dar a volta ao Sol, que completa um anel solar, um ano. E realmente os povos da antiguidade e na atualidade há muitas culturas que ainda se regem, nem que seja nas suas tradições, né, por outros calendários, né, que não este calendário gregoriano, que antecedeu o calendário juliano. Quem se recebeu a minha newsletter está a reconhecer um bocadinho esse tema, né, porque eu já tinha puxado um bocadinho esse tema na última newsletter, inclusive é que eu tinha dito que ia fazer esta live hoje. Mas vamos por partes, ok? Eu já lá vou. Vamos por partes. E só para terem noção que, se calhar, a forma como nós vivemos o tempo e que experienciamos o tempo não é um tempo natural. Não é? Se calhar, ao nos conectarmos com essa ciclicidade da natureza, que são os ciclos naturais da vida, provavelmente, se calhar, ganhamos outra consciência acerca do tempo e, com isso, talvez acerca também de nós próprios e dos nossos próprios processos internos. Porque nós já sabemos que a nossa saúde física é amplamente afetada, influenciada pela nossa saúde emocional, pela nossa saúde mental, não é? Porque nós somos um todo e digamos que o corpo físico é o que está à mostra, é o que está à vista, mas ele é espelho e reflexo de todas as outras nossas dimensões, sejam as emoções, a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa energia, a nossa alma, o nosso espírito. Portanto, aqui a visão sobre o ser humano é sempre uma visão multidimensional, nesse sentido, porque nós somos um conjunto, somos digamos, o resumo dessas dimensões todas, não é? E o nosso corpo físico é espelho disso. Se nós pensarmos, então, como eu estava a dizer, nós conseguimos perceber que somos influenciados por esses ritmos da natureza, não é? Porque se pensarmos na lua, de quantas luas é que uma criança, a gestação, não é? De um ser humano dura, e que são as 9 luas, e daí se dizer que são 9 meses sensivelmente, não é? Sendo que o ciclo lunar, ele, em média, são 28, né? 28 a 29 dias, mas coloca-se em média, são os 28, não é? E que tem a ver com o ciclo ou com o número médio, não é exato, não é? Mas com o número médio do ciclo menstrual também. Não é? Sabendo que pode variar entre os 25 e os 32 dias e ser considerado, não é, um período normal, mas em média serão por volta aí dos 28, 29 dias, exatamente igual como ao ciclo lunar. Então, qual será a nossa dúvida de nós acharmos que realmente esses ciclos que ocorrem na natureza também nos influenciam, certo? Acho que não é difícil, nós já sabemos, não é? Já ouvimos, quem nunca se debruçou muito sobre isso, mas certamente já ouviu aí algures, não é? Todas essas questões. E também não é muito difícil nós percebermos, não é? Como é que nós nos sentimos, imaginando agora, pensando nas estações do ano. Como é que nós normalmente nos sentimos no verão, em que o sol está lá no alto e cai imenso calor e que o tempo está espetacular? Como é que nós nos sentimos no verão? Normalmente sentimos com muito mais energia, com muito mais vontade de fazer coisas fora de casa, explorar coisas novas, fazer passeios ao ar livre, experienciar a vida ao ar livre, interagir com
com mais vontade de interagir, de socializar com as outras pessoas. Daí os convívios entre os amigos, as famílias que se juntam e vão passar férias, os amigos que se juntam e vão fazer um programa aqui, um programa ali, enfim. No verão a nossa energia está efetivamente diferente, certo? Eu acho que isso é fácil a gente perceber. É à praia, todo o ambiente é outra vibe, não é? É outra vibe. Nós estamos com outra vibe. E isso precisamente porquê? Porque o Sol está no seu auge, não é? Portanto, em termos de energia, de expansão, de exteriorização, de vida fora, ok? Externa, está ampliada. Por isso é que nós temos toda essa vontade, não é? Porque o tempo assim o convida, portanto, isso afeta a quantidade de luz, não é? Durante o dia, é maior no verão, é mais extensa, os dias são mais longos, naturalmente são mais longos, mesmo que não mudássemos a hora do relógio, os dias no verão iam ser naturalmente mais longos, portanto, toda a nossa energia muda. Porquê é que nós porquê é que se diz que no outono é mais propício à depressão, ao aparecimento, ao desenvolvimento de depressões? O que é que acontece fora, no tempo, na natureza? O que é que nós observamos na natureza? As árvores não começam a perder as suas folhas, não começa a haver toda aquela sensação de, ou a necessidade de que algo acabou e que é preciso largar. Nesse caso, as árvores deixam cair as suas folhas, que começam a ficar envelhecidas, porque elas já cumpriram o seu processo dentro de um ciclo, não é? Cumpriram a sua função e o seu processo. E agora é como se a árvore se estivesse a despir dessas suas folhas, não é? Dessa vida, mais à frente, na próxima primavera, portanto, ela vai se despir por completo. Isso falando das árvores que perdem as suas folhinhas, não é? Vai se despir por completo das suas folhas para depois dar espaço e asos à formação e ao nascimento de novas folhas com novas flores que irão dar novos frutos. Então, a maior parte das pessoas acha, se calhar, apesar da sua beleza e do seu encantamento no outono, porque todas as estações têm a sua beleza e o seu encantamento, porque há sempre uma proposta que a natureza nos traz através dessa ciclicidade para nós também, em termos da nossa própria reflexão interna, do nosso próprio processo interno. Portanto, no outono nós somos confrontados, à par da sua beleza, das diferentes cores, entre os laranjas e os vermelhos, não é? Nós somos convidados o quê? A também nos despirmos nesse sentido, não é? De fazermos um balanço. Acabou o verão, portanto acabou aquela época de mais efusiva, não é? E de mais agitação e mais euforia, para começarmos a entrar um bocadinho, a olhar para dentro, não é? E começarmos a fazer um balanço interno. O mês de setembro, não é? em que se dá o equinócio do outono, eu acho que é um bocadinho transversal, eu acho que não é só pela a escola, não é? Portanto, o período escolar realmente começa por essa altura, o que nos dá aquela sensação de terminou uma fase e estamos a começar outra fase, e cá um regresso às rotinas habituais, portanto, há todo um reajuste novamente, acabou as férias e não sei do quê, mas acho que todos nós sentimos quando entramos no outono, não é? Que a vida muda um bocadinho. Aí está, as rotinas mudam, há uma necessidade de reajuste, de balanço, de reajustarmos algumas questões do nosso dia-a-dia, daquilo que nós fazíamos antes e que agora queremos fazer de uma forma diferente, possivelmente melhor do que aquilo que nós fazíamos, ou que pelo menos nos faça mais sentido a partir desse momento. Então, somos convidados a olhar para dentro, não é? E muitas vezes isso implica olhar para as nossas emoções também, não é? E fazer um balanço do que é que vivemos nos últimos tempos, ou nesse último ciclo, não é? Entre inverno, verão, primavera, outono, não é? O que é que nós fomos vivendo ao longo desse ciclo. Então somos convidados para isso. E nem sempre é esse ambiente que nos faz olhar mais para dentro, de introspeção,
é inteiramente confortável. Nem sempre olhar para dentro e olhar para as nossas emoções é confortável, porque muitas das vezes nós, ao fazermos esse exercício, a nos disponibilizarmos para fazer essa análise e essa introspecção, nós vamos nos confrontar com as nossas próprias sombras. E olhar a sombra não é um processo, digamos, muitas vezes muito agradável, não é? Porque nós não gostamos de olhar muito para aquilo que às vezes nos causa desconforto, não é? E que às vezes preferimos esconder e tentar não ver. E é isso que muitas vezes desencadeia, não é? Também esses processos mais depressivos, de maior introspecção, mas nós sabemos que, né, que a incidência, né, de depressões no outono é sempre a altura do ano que é mais em que se verifica, se calhar, mais casos, não é? E também não é só por essa questão, também, não é? E não podemos nos deixar de perceber que o próprio ciclo noite-dia, não é? Portanto, o período de dia em que nós temos luz, face ao período que não temos luz, né? Que está escuro, que está de noite, portanto, essa própria ciclicidade dia-noite é o que rege o nosso próprio ciclo, o nosso ciclo biológico, o nosso ciclo circadiano, que é o nosso ciclo de vigília, não é? E sono, e que é fundamental, e está na base de tudo aquilo que se refere ao nosso estado de saúde. Okay? Porque é graças a esse ciclo de vigília-sono, okay? Estarmos acordados e dormir, ele é determinado pela quantidade de luz que nós temos no dia, okay? Ou ao longo do dia, o número de horas de luz. Por isso é que no inverno, em que os dias são mais curtos, e hoje sim nós temos a noite mais longa do ano, é hoje, a noite do solstício de inverno, temos a nossa noite mais longa do ano. Por isso é que no inverno, à medida que o dia escurece mais cedo, nós também começamos a diminuir a nossa energia. Eu acho que todos nós conseguimos reparar, não é? Tanto que é que muitas vezes olhamos para o relógio, são 7 horas, 8 horas, e a gente diz, ai credo, já está tão escuro, eu já estou tão... já estou aqui a sentir realmente que o meu corpo está a querer, digamos, descansar, entrar no seu modo de descanso e relaxamento, e ainda, tipo, são 6 da tarde, ou são 7 horas, né? E parece já que são 9 ou 10 horas da noite. E tem a ver com isso, porque à medida que o dia escurece, a informação que o nosso sistema biológico, em termos fisiológicos, não é? A nossa biologia, o que recebe, não é? É isso mesmo, do tipo, está a escurecer, portanto, todo o nosso funcionamento em termos hormonais e de neurotransmissores, não é? Que atuam no nosso cérebro, e a nível hormonal, não é? Que faz funcionar os nossos órgãos, eles vão atuar de forma a que, ok, vamos ter que diminuir aqui o gasto de energia, porque vamos nos preparar para dormir, para ir descansar. E o sono é extremamente importante para a nossa saúde, porque é o período do dia, enquanto estamos a dormir, que o nosso corpo vai regenerar, ok? É como se fosse fazer o seu reset, para no dia a seguir acordar com a energia necessária para mais uma jornada. Então, o próprio nascer do sol e o próprio pôr do sol, essa ciclicidade dia-noite é determinante e é o que faz funcionar o nosso corpo, ok? Porque se nós não tivéssemos, se nós não conseguirmos viver e termos acesso à luz solar, né, à luz do dia, e termos a noção dessa diferença dia-noite, quando é que fica de dia, quando é que fica de noite,
Se nós não somos, por qualquer motivo, impedidos de experienciar isso, nós ficamos doentes. Ok? Nós ficamos doentes. Mesmo. Ok? Verdade. Porque isso é o que dita o próprio funcionamento do nosso corpo. Portanto, se nós não somos regidos por essa ciclicidade que está permanente e presente na natureza, claro que somos. E somos influenciados logo na nossa biologia e no nosso funcionamento biológico mais básico e do qual depende inteiramente a nossa vida. Ok? Outro dado interessante que eu gosto às vezes de partilhar, que as pessoas acreditam, estou tão gaga hoje, acredito que a maior parte das pessoas se calhar não tem esse conhecimento natural, mas todos os profissionais de saúde sabem-no, né? Porque nós somos, de alguma forma faz parte, né? Das profissões que lidam com pessoas doentes, e não só, né? Mas neste caso, com todos aqueles que possam estar doentes. Todos os profissionais de saúde sabem disso, que a taxa de mortalidade é superior em dezembro e janeiro. Os meses de inverno são os meses em que se morre mais. E perguntam-me, a sério, porquê? Porque está mais frio? Sim, está mais frio, mas aqui nós vamos... Não é só porque está mais frio que se morre mais, não é? Morre-se mais precisamente porque estamos a viver um período, aí está, em termos cíclicos, que nos remete realmente à morte. Há bocadinho, aquele exemplo que eu dei do outono e do período em que aparece, ou seja, que é que se relaciona mais com, mais suscetível ao aparecimento de depressões, não é? Associa-se muito, não é, o outono. Da mesma forma, aqui o inverno, quando nós olhamos no inverno, à nossa volta, o que é que nós vemos? Não vemos nada, no sentido em que as árvores estão despidas, não têm folhas, parece que estão secas, não é? Porque não têm nada, estão completamente despidas. A terra também está despida, portanto não há nada, não vemos nada a florescer, não há nada cá fora, não é? Os frutos, as flores, elas dão em maioria na altura da primavera, né? Que é quando nós vemos tudo florido e tudo cheio de folhinhas verdes, bonitas. Portanto, o que nós vemos à nossa volta, o que é que nos remete? A um processo de morte, para posterior renascimento depois na primavera. Pelo menos que seja visível aos nossos olhos, né? Na primavera nós já conseguimos ver, se bem que na verdade as coisas começam a renascer e a florescer antes, né? Porque começam ainda no interior da terra, começam a brotar, e só para a altura da primavera depois é que nós começamos a ver, né, externamente o que é que vai surgindo de novo. Portanto, essa altura do ano que nós estamos a entrar agora realmente é uma altura do ano em que toda a natureza nos convida a esse processo de morte, e que muitas vezes assim se concretiza, e por isso é que as taxas de mortalidade são superiores nesses meses, e podem verificar nos dados demográficos. É fácil fazer uma pesquisa e vocês podem constatar esse facto. Para quem é profissional de saúde sabe que isso é uma realidade. Portanto, por isso é que há mais mortes nessa altura do ano, se nós quisermos fazer nessa interpretação e nessa leitura mais simbólica. E porque nós somos convidados realmente a entrar esse processo, é uma época, né, em que somos convidados a fazer esse processo de morte e renascimento. Então, porque é que nós celebramos o Natal? Pegando aqui um bocadinho, nessa altura do ano, porque é que então celebramos o Natal nesta altura do ano e não noutra? Não é porque está escrito na Bíblia
que Jesus Cristo nasceu nessa altura? Porque não está claro. Porque é que nós celebramos o Natal nesta época? Precisamente por isso, pelo renascimento. Porque é que não ia acontecer com o astro Sol nesses dias? No solstício nós temos a noite mais longa do ano e o Sol vai ficar, digamos, parado, entre aspas. Não fica parado, mas é como se ficasse parado nos céus, no sentido em que ele vai nascer nos próximos 3 dias. Ele nasce exatamente no mesmo ponto, ou no mesmo grau, no mesmo ponto, no mesmo grau, nos céus. Portanto, é como se ele tivesse estacionado ali, durante 3 dias. Após esses 3 dias, se nós contarmos, hoje é 21, portanto o solstício, por norma, 20, 21, dependendo depois da colocação dos astros. Hoje, como eu disse no início, será hora de Portugal às 21h47, portanto, daqui a 1 minuto, daqui a precisamente 1 minuto, é oficialmente inverno aqui em Portugal. Portanto, o que é que acontece ao Sol? Ele vai estacionar durante 3 dias. Se contarmos 21, 22, 23, 24. 24 é vésperas de Natal, certo? É quando nós celebramos. É nessa passagem de 24 para 25 que nós celebramos o Natal. E tem a ver precisamente com isso. Porque o Sol vai ganhando espaço os dias a partir daqui a 3 dias. Nós já vamos poder perceber que gradualmente e dia após dia a luz vai ganhando espaço, ou seja, a luz vai vencendo as trevas. Portanto, saímos desse processo de morte, de interiorização, que viemos a fazer já desde todo o outono, até agora entrando nessa fase do inverno, em que ainda nos pede muito recolhimento, e olhar para dentro, mas que gradualmente esse processo vai nos trazendo, digamos, a possibilidade de fazermos a nossa, de percebermos aquilo que realmente nos alimenta a alma, e que nos dá energia e que nos faz sonhar. De alguma forma, nós fazemos essa transição do ano, apesar de ser no dia 31. Eu acho que se tivesse que escolher começar um novo calendário civil, eu escolheria fazê-lo agora, porque eu acho que agora faria muito mais sentido começarmos o ano, porque realmente energeticamente tudo nos leva a isso, do que propriamente no dia 31 de dezembro para 1 de janeiro, porque astronomicamente não há nada assim de especial a acontecer, é só mesmo finalizar um caderno de pagar contas. Exatamente, porque calendário, se forem a pesquisar a origem da palavra, vem de calendas, que é caderno de pagar contas, de impostos. Porque, como disse no início, as civilizações mais antigas, apesar de culturalmente ainda algumas tradições ainda usarem nas suas celebrações, os calendários lunares, portanto calendários que já se usavam sincronizados, com esse alinhamento dos astros, mas convencionou-se de uma forma geral este calendário gregoriano, que vem do Papa Gregório e que já vinha do imperador do Júlio César, que basicamente não era mais do que um calendário, uma conta dos dias para pagar impostos, não é? Porque no Império Romano nós sabemos que eles só se mantinham, iam conquistando, foram conquistando e depois aquilo era sendo mantido, porque toda a gente tinha que pagar impostos. Então havia ali umas regras e umas datas que deveriam ser cumpridas, Então foi assim estabelecido o calendário que nós conhecemos hoje e que depois em 1582 foi o calendário juliano que era utilizado ou que foi criado pelos romanos, foi reformulado ali algumas coisitas, tiraram mais uns dias, mais uns 13 dias, o que é que foi, reformularam lá umas coisas e ficou o calendário como nós o conhecemos hoje. Mas a verdade é que esse calendário nada tem a ver com o tempo natural. Nada tem a ver com a contagem dos dias desse tempo natural,
porque de 4 em 4 anos, né, o mês de fevereiro tem que ter mais um dia que é para acertar o compasso, né, com o ritmo, com esse ritmo, né, do tempo que a Terra demora a dar a volta ao Sol para acertar novamente o compasso. Portanto, isso não faz sentido nenhum, não é? E se calhar nós continuamos a viver as nossas vidas a esse ritmo, não é? A viver para pagar impostos, a viver e a trabalhar para pagar contas e para continuar a alimentar essa nossa sociedade consumista, capitalista. Pronto, eu não ia falar nisso, mas já falei, perdão, teve que ser. Mas é esta sociedade na qual nós vivemos que também está a contribuir fortemente a essa nossa corrida incessante em que nos é sempre, somos ludibriados a consumir cada vez mais e cada vez mais, e com isso temos a noção que temos que trabalhar mais e mais para poder ter, para comprar, para consumir e assim sucessivamente. É esse ritmo ditado, não é? por essa norma que nos está a adoecer atualmente. É o principal fator que nos adoece atualmente. É vivermos a vida nessa rodinha do hamster. Está-nos a levar a estados de ansiedade nunca antes vistos, de stress e ansiedade nunca antes vistos, depressão, burnout, saúde mental. Ou seja, nós enquanto sociedade, neste momento presente, em termos de saúde mental, estamos muito, muito, muito debilitados. Em sequência sobretudo dessas últimas décadas, em que a vida se tornou frenética. Não é só na sequência do que vivemos nesses últimos 3 anos, né? Que acho que o ano 2020 acaba por ser uma trilogia. É 3 em 1. É 20, 21, 22, não é? É uma trilogia, mas não foi só na sequência, né, da pandemia que essas situações vieram-se a agravar. São situações que já se vêm a instalar há algumas décadas e têm como principal motivo realmente andarmos nessa andança frenética para trás e para a frente, nessa rodinha do hamster, nesse jogo do trabalhar muito para poder comprar, para poder ter, para ir alimentando sempre essa máquina, não é? Essa máquina, e isso está-nos a adoecer fortemente. Hoje em dia já sabemos que estados de stress crónico, ou seja, estados de stress mantidos por um período mais ou menos longo de tempo, colocam o nosso organismo num estado de pré-inflamação. O que é que quer isso dizer? É um estado da minha química, do meu corpo, em que me torna suscetível ao desenvolvimento de um grande número de doenças, ok? Coloca-me num estado muito mais suscetível a desenvolver qualquer tipo de doença. Portanto, estamos a falar aqui de uma questão muito séria, e que é importante nós começarmos a refletir acerca disso. Então, o que é que nós podemos aprender com essa fase do ano e com essa ciclicidade, tendo em conta, né, essa ciclicidade da natureza? Nesta época do ano e no solstício de inverno, se nós pegarmos na análise, não é na análise, mas na forma como, por exemplo, os celtas celebravam os ciclos da natureza e ritualizavam no sentido dessa celebração. Essa altura do ano, também conhecida por esses mesmos povos pagãos celtas, e sim, só aqui abrir um parênteses, os celtas não existiram só, portanto já há estudos de historiadores nesse âmbito, que não existiram só na Grã-Bretanha, que é, digamos, a zona da Europa que nós associamos mais facilmente à existência do povo celta. O povo celta existia na Península Ibérica, ok? E ao que parece, segundo as últimas investigações,
esses povos tiveram que migrar mais para norte e daí irem para a Grã-Bretanha com a chegada do Império, ou a invasão do Império Romano aqui na Península Ibérica. E no norte do país, na zona do Minho, Alto Douro, sobretudo na zona do Minho, Trás-os-Montes, possivelmente, ainda se encontram muitos vestígios dos celtas, portanto, aqui em território português, não é? Possivelmente porque a zona centro-sul, não é? Foi depois ocupada por outros povos, ainda depois dos romanos, e muitos dos vestígios, se calhar, foram, digamos, apagados, mas no norte do país é possível constar alguns vestígios ainda, ok? Portanto, foi um povo que também esteve aqui na Península Ibérica, portanto, não é de todo descabido. Podemos também olhar ou perceber um bocadinho como é que eles olhavam para essa questão dessa ciclicidade e o que é que isso representava na prática, depois enquanto sociedade e no dia-a-dia deles. E realmente nessa altura em que para os celtas é a festividade do Yule, ou para os druidas, não é? Também muito relacionados ainda com esse povo celta, Alban Artã, essa festividade em que nos remete para o filho da luz, ou a luz de Arturo. Pronto, depois quem quiser analisar sobre as lendas, não é? De arturianas, mas o filho da luz, basicamente é esse o significado dessa festividade, se nós observarmos pela roda do ano celta, okay? E que toda ela nos transcreve um percurso dessa avaliação e dessa análise interna, dessa maior conexão connosco, facilitada então pela observação dos ciclos da natureza, daquilo que nós observamos fora, o que observamos fora, de que forma ou de que modo também podemos observar dentro, de acordo com os taoístas, né? Tudo o que está em cima é igual ao que está em baixo, da mesma forma que tudo o que está fora é igual ao que está dentro. Então a natureza vem espelhar também essa possibilidade de nós irmos percorrendo e fazendo esse caminho de transformação, porque é isso que a natureza nos mostra sempre, é esse caminho cíclico de transformação, de transmutação. E, na verdade, o que é que nós estamos a fazer aqui, se não um processo de uma grande aprendizagem e de transformação permanente, no intuito ou no sentido de podermos alcançar uma versão melhor de nós mesmos, não é? De nós podermos evoluir enquanto pessoas e evoluirmos enquanto seres espirituais. Não é isso, na verdade, que nós estamos a fazer aqui. E não é isso que, se calhar, a natureza nos espalha continuamente, em que estamos nesse processo cíclico de aperfeiçoamento e que vamos vivendo. Porque, na verdade, a nossa vida é como se fosse uma espiral ascendente. Nós vamos percorrendo círculos em círculos, ciclicamente, não é? Ascendente, numa uma versão melhorada da anterior. É esse sempre o objetivo. Portanto, nesta fase do ano, o inverno, não é? E tudo aquilo que nos parece frio e sem vida, leva-nos depois a entrarmos dentro da nossa própria caverna, se quisermos olhar assim, entrarmos em nós e podermos fazer esse contacto, essa maior conexão com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós vivemos, nessa perspectiva de, a partir daí, podermos ganhar um novo ímpeto, uma nova força para continuar, para criar algo novo, para melhorar alguma coisa que já existiu. Quando nós estamos nessa altura do ano, o que é que a malta começa a fazer? As resoluções de ano novo, não é? As resoluções de ano novo. Eu acho que as resoluções de ano novo deverão começar a ser feitas. Fica aqui a minha sugestão, não é? Para quem quiser seguir por essa via. Feitas agora, ainda mais porque nós vamos ter uma lua nova dentro de 2 dias, portanto sexta-feira, dia 23, já lua nova. E uma vez mais, se nos quisermos conectar com essa energia dos astros e com toda essa sabedoria que na verdade o universo nos traz,
é a melhor altura para nós estabelecermos, digamos, essas nossas resoluções, os nossos objetivos para o próximo ciclo de 28 dias, né, desse ciclo lunar, mas também para, nesse caso, para 2023, né, cumprindo ou seguindo assim o nosso calendário gregoriano, calendário civil. E por isso é que nós, há bocadinho acabei por, acho que não concluí a conversa, nós celebramos o Natal nessa altura do ano precisamente por isso, porque não é o nascimento do Filho da Luz, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Basicamente a Igreja Católica o que fez foi, digamos, apoderar-se um bocadinho das tradições que já existiam, porque nós podemos ver, por exemplo, o deus Mitra na mitologia persa, portanto, alguns milhares de anos antes de Jesus Cristo. Toda a história desse Deus, ele também vai nascer nessa altura do ano, não é? É 25 de dezembro, tal e qual como o menino Jesus, tal e qual como Jesus Cristo. Entre outras divindades que também que se possa analisar, né, ao longo da história, né? Mas esse Mitra, né, uma divindade persa que depois foi, digamos, incorporada de alguma forma nos rituais ou nos âmbitos das festividades dos romanos, e daí depois o próprio cristianismo também foi beber, né, essa inspiração de celebrarmos o Natal nessa altura do ano e não noutra qualquer, né? Porque na verdade não existe esse registro efetivo que tenha sido a 25 de dezembro, mas convencionou-se que assim seria, porque há realmente todo esse simbolismo do Sol e da luz que vence as trevas e o Sol, né, que vai nascendo cada vez mais alto na sua posição nos céus, né, tornando assim os dias cada vez ou progressivamente maiores até ao solstício do verão, okay? Até ao verão, os nossos dias agora vão aumentar. Portanto, aumenta-nos gradualmente, ainda muito pequenino, mas já nos dá essa energia de a vontade de começar algo, ou melhorar algo que já existe, ou reformular algo que já existe, ou iniciar algo novo. E que este ano temos essa lua nova que também está a começar agora já na sexta-feira. Portanto, tudo converge aqui para dar-nos essa força, esse balanço, né, para esse novo início, esse novo recomeço. Porque na verdade o que nós aprendemos do mais valoroso com os ciclos da natureza é que nós estamos sempre a tempo de começar ou de recomeçar, porque a vida é cíclica. Portanto, se eu não comecei antes, eu posso começar agora. Vou estar numa posição diferente, numa situação diferente, sim, mas eu estou sempre a tempo de começar, e a verdade é que a vida é um contínuo movimento. É a única coisa que nós sabemos que é permanente na vida é o movimento, porque a vida é movimento e que nós estamos em contínuo movimento e transformação, e a vida pede-nos isso continuamente, e é isso que, olhando e observando para a natureza, nós constatamos e que nos podemos inspirar nela para trazer isso, para trazer essa consciência mais presente para a nossa vida e para os nossos dia-a-dia, ok? Portanto, sim, os ciclos da natureza têm um impacto gigantesco na nossa saúde, e nós já percebemos porquê. Porque nós fazemos parte, nós somos um fractal desse todo. Nós somos um fractal da natureza. Não é à toa que os nossos órgãos e partes do nosso corpo são semelhantes a estruturas, a elementos, não estruturas. Ou seja, muitas das estruturas do nosso corpo, dentro de órgãos e afins, são semelhantes a elementos que nós observamos na natureza. Certo? Portanto, nós somos um fractal. Nós fazemos e pertencemos a esse todo. E é quanto mais conscientes nós tivermos e quanto mais nos for possível nos conectarmos a essa experiência, dessa noção do tempo como ele é, desse tempo natural, que nós já percebemos que tem a ver com essa ciclicidade, com
o período dia-noite, que é o que nos rege, é o que rege a nossa biologia, a nossa fisiologia, é o nosso ciclo, é o que dita o que regula o nosso ciclo circadiano, não é? Vigília sono, como eu já falei aqui. Portanto, nós fazemos parte disso. E quando nós insistimos em viver nessa correria do relógio, do ponteiro do relógio, desse tempo artificial, na verdade, é o que muitas vezes nos acaba por adoecer. Porque nos desconectamos de nós próprios, desconectamos da noção do que é que se passa à nossa volta, desconectamos de nós próprios, adoecemos. E eu acho que mais do que nunca nós temos que trazer isso presente para as nossas mentes, para a nossa cabeça. E começarmos a encarar e olhar a nossa vida de uma outra forma. Certo? Em termos de curiosidade, para terminar e para finalizar, porque eu disse que não íamos estender muito, já estamos quase a 1 hora, um pouco mais, talvez uns 45 minutos. Dia 21 de dezembro, né? Já que estava a falar aqui da contagem de tempo natural, essa contagem do tempo do relógio artificial, de que forma é que isso tantas vezes nos adoece, estarmos aí nesse lufa-lufa na rodinha do hamster, né? Dia 21 de dezembro, não sei se vocês se recordam, com certeza que se recordam, né? 21 de dezembro de 2012. Era o ano de tipo, ai, eu já estou muito gaga, já disse. Era a altura em que ia terminar o mundo, não era? O apocalipse, porque terminava a contagem do calendário maia e terminava um ciclo de 26 mil anos de contagem. Os maias, o povo maia, eles eram engenheiros do tempo, eram engenheiros da contagem do tempo e deixaram-nos realmente uma grande herança em termos de matriz matemática, porque nada daquilo, claro que eram muitos os símbolos utilizados, mas nada daquilo foi feito ao acaso. Por trás de todos aqueles símbolos que nós podemos ver num calendário maia, por exemplo, há uma matriz matemática. Dentro da mesma base em que nós sabemos que a nossa natureza também é composta, porque nós sabemos que se analisarmos em termos matemáticos todas as formas de vida, há uma base, há uma matriz comum. Agora puxando aqui um bocadinho mais para o lado dito esotérico, entre aspas, porque na verdade é a ciência, é a geometria, é aquilo que nós chamamos de geometria sagrada. A geometria é sagrada porquê? Porque se refere à geometria, à matemática que está por trás da forma de vida, de todas as formas de vida, de nós inclusive. Okay? A proporção áurea. Portanto, todas essas... Os sólidos platónicos, não é? Os sólidos, né, criados por Platão, tudo o que diz respeito à geometria, que é associada à geometria sagrada, é sagrada por isso mesmo, porque está na base de toda e qualquer forma de vida neste planeta, né? E por reflexo do universo, né? E em paralelo do universo também. Portanto, não foi o fim do mundo, porque a gente cá continua, já estamos em 2022, portanto hoje faz 10 anos da finalização dessa contagem do tempo dos maias. E a partir daí começamos uma nova contagem do tempo. E para quem tiver curiosidade acerca dessas coisas, existe algo chamado sincronário, e é sincronário e não é um calendário, porquê? Porque é um sincronário, é a contagem do tempo, de acordo com os ciclos, não é? Da natureza dos astros, do Sol, da Lua, e vai ainda mais além, né, disso. Também está relacionado com essa matriz matemática, não é? Essa contagem sagrada dos dias que nos foi deixada também pelo povo maia. Onde é que nós podemos encontrar esse sincronário das 13 luas que está a ser amplamente difundido nos últimos
digamos, nessa última década, mas já há cerca de 30 anos, né, em que esse estudo já foi lançado e que essa associação se montou, essa fundação se montou, a Fundação da Lei do Tempo, do Jair Wells, um americano de ascendência mexicana, e que um dia contatou com essa sabedoria desses povos maias e canalizou uma série de conhecimento, integrando com geometria sagrada, física quântica e tantos outros estudos de muitos outros autores, cientistas, que foram desenvolvendo os seus trabalhos nesse âmbito, ok? Portanto, pode parecer algo muito esotérico, mas na verdade não tem nada de... Aliás, a palavra esotérico quer dizer interno, dentro, porque exotérico com X é que seria fora, seria algo fora de nós. Esotérico é aquilo que realmente nos diz respeito. É muito interessante quando eu nunca tinha parado para pensar realmente na palavra, até que um dia alguém me diz, olha, mas na verdade esotérico quer dizer que é aquilo que está dentro, porque é exo, é dentro, exo é que seria fora, e faz realmente muito sentido. Portanto, de nada tem, na verdade, do que a gente possa, ai não, isso é uma coisa muito esotérica, não, é pura ciência, porque é baseado em muitos estudos de diferentes áreas da física, enfim, imensos. E é um estudo muito completo e que realmente nos permite estabelecer essa relação diferente de contagem do tempo, de experienciar, de viver. É mesmo uma questão de experienciar e viver o tempo de uma forma diferente daquela que nós estamos habituados, no sentido do ponteiro do relógio e o calendáriozinho que começa a 1 de janeiro e termina a 31 de dezembro, ok? Sincronário das 3 luas. Quem tiver curiosidade, digite aí no Google. Fundação da Lei do Tempo, ok? Ou Sincronário da Paz. Também podem procurar e vão encontrar algumas informações alusivas a isso, ok? E realmente, portanto, hoje é um dia de festa, hoje é um dia, eu considero hoje realmente como se fosse um ano novo. Para mim é. Já há algum tempo que, a partir do momento que eu comecei a estudar mais acerca dessas temáticas, ciclos de natureza, contagem natural do tempo, outros calendários, outras formas de vivenciar e experienciar o tempo, outras formas de viver o dia a dia, ok? Que realmente a passagem de ano deixou e perdeu sentido para mim nesse aspecto. E acho que se tivermos que marcar um início de um ano agora, seria, por exemplo, neste momento, com a entrada do solstício, ainda mais este ano com a chegada também dessa próxima lua nova de Capricórnio. Para quem gosta dessas questões da astrologia, quem me conhece e quem já trabalha comigo sabe que eu vou trazer sempre esses temas para debate e mesmo dentro da nossa visão aqui que eu trago acerca de saúde, porque é uma visão biointegrativa, portanto, tudo aquilo que nos compõe, tudo aquilo que nos diz respeito é tido em conta, ok? Portanto, sim, essas questões da astrologia às vezes também vêm cá parar, muitas das vezes vêm cá parar. Portanto, essa lua nova em Capricórnio, o signo da organização, para planejamento, materialização, é agora, não é? Portanto, com essa entrada da lua nova já na sexta-feira. Portanto, o que eu vos posso desejar é realmente um bom renascimento, que esta morte do inverno nos convida em que realmente finalizemos esse processo que demos início no outono, com a chegada do outono, em outubro, com o início da roda do ano, por exemplo, não é? Que vem essa proposta de deixarmos para trás aquilo que já não nos serve para podermos construir ou reformularmos algo novo. Portanto, o meu desejo hoje é feliz solstício, feliz Yule, feliz ano novo, se assim o quiseres considerar, ok? Feliz nova vida, é isso que a natureza vai nos pedir agora, é embarcar nesta
hibernação, se quisermos pensar nos ursinhos, né, que hibernam até à primavera, né? É como se entrares em ti, estabeleceres essa conexão contigo, estabeleces essa conexão com o teu corpo, com aquilo que tu sentes. Já paraste para sentir, imagina, já paraste para fazer esse exercício muito simples que eu vou partilhar contigo, que é simplesmente sentares, fechares os teus olhos para te facilitar, se calhar, essa maior conexão, ou perceberes melhor o que é que possas estar a sentir a cada momento. Fazeres uma respiração profunda, soltares o ar, ires percebendo como é que a tua respiração flui e simplesmente prestares atenção ao teu corpo e àquilo que estás a sentir nesse momento, não? Ou naquele momento em que fores fazer essa prática, por exemplo, que eu deixo aqui como sugestão. Okay? É a forma mais simples, mais básica de conseguirmos estabelecer essa ligação, essa conexão ao nosso corpo. Porque muitas vezes nós parece que nem sequer estamos encaixados e não habitamos inteiramente esse corpo, que é a nossa casa. Esta é verdadeiramente a nossa primeira casa, é o nosso corpo. E muitas vezes parece que nós não habitamos efetivamente dentro dele, né? Do corpo. Porque é como se nós não conseguíssemos estabelecer ligação com ele. Sentir. Como é que eu sinto o meu corpo? Se eu não sinto dor, eu depois também não consigo definir, explicar o que é o que eu estou a sentir, não é? É quase como se nós só sentíssemos quando dói. E quando há uma dor relativamente intensa, não é? Que nos faz despertar. E que aqui já tenho dito muitas vezes, o nosso corpo, nós temos dores, a dor surge como um sinal. Porque na verdade a dor é um sinal, é um sintoma que algo não está bem. Que não está bem fisicamente, mas que não está bem, a grande maioria, não está bem, ou já não estava bem a nível emocional, a nível psicoemocional, a nível espiritual, a nível energético. E que na última instância vai se manifestar no físico e vai se manifestar através de um sintoma, de uma dor, né, que surge. Que muitas vezes a gente pensa de onde é que surgiu essa dor, parece que é vinda do nada, veio do além, não sei de onde é que isso apareceu. E tem a ver, ou seja, essa dor, ela é o reflexo de algo que já está a acontecer, que já estava a acontecer há algum tempo, a outro nível, não é? De qualquer uma dessas outras nossas dimensões, nível psicológico, emocional, energético, a nível espiritual. Ok? Portanto, é preciso trazermos essa conexão ao nosso corpo. Voltarmos a sentir que habitamos efetivamente essa nossa casa, que é o nosso corpo. Estabelecermos essa conexão. Sentir. Okay? Se eu tivesse que definir uma palavra para este novo ciclo que nós estamos a iniciar agora, e daquilo que eu podia, ou que eu poderei, ou podia sugerir, é exatamente isso. Sentir. Sentir deveria ser a nossa palavra de ordem a partir de agora. Ok? Porque é a única forma de realmente conseguirmos estabelecer essa conexão connosco. Sentir o nosso corpo, sentir o que é que se passa no nosso corpo. É a forma mais eficaz, digo mesmo, de estabelecermos a ligação e percebermos as nossas emoções. Sentir o nosso corpo vai-nos perceber e mapear o nosso corpo nesse sentido vai-nos ajudar a perceber o que é que nós sentimos cá dentro e como é que estão as nossas emoções e como é que nós estamos e o que é que tudo isso que nós vivemos cá dentro, que muitas vezes não olhamos, nos faz sentir. E é essa a proposta desta fase do ano. É poderes olhar para dentro. Poderes cortar aquilo que já não é para permanecer, que já cumpriu definitivamente o seu intuito, o seu objetivo. E poderes nutrir a tua luz interior
da melhor forma possível. Porque os teus dons, as tuas... Oi, que isso já me está a deixar cair. Os teus talentos, os teus dons, os teus sonhos, o teu servir ao mundo, que é oferecer os teus dons, as tuas competências, capacidades, aquilo que tu melhor sabes fazer, que só tu sabes fazer, porque só tu sabes fazer aquilo daquela maneira porque é à tua maneira. Muitas pessoas podem saber fazer o mesmo, mas cada pessoa tem a sua própria assinatura e faz de uma forma especial, porque é à sua maneira. Haverá sempre um detalhe, uma particularidade que vai fazer diferenciar em relação ao outro, e é isso que nos torna tão ricos enquanto humanidade, porque cada um tem sempre e traz sempre algo para acrescentar de diferente para melhorar, no sentido de melhorar algo. Portanto, vamos renascer e nascer com esse sol que vai ganhando espaço nos próximos dias. Vamos deixar que a nossa luzinha se acenda também, porque é assim que nós também possamos acender. Servir de inspiração para que outros também acendam a sua luzinha interior e que possamos ser muitos a acender luzes neste mundo. Porque nós estamos numa fase de transição planetária. Estamos em transição de eras. Estamos numa fase de transição planetária. E nós estamos todos a ser chamados para fazermos parte disso. Para que todos possam contribuir com aquilo que têm de melhor. Para nós podermos dar o salto e transformarmos realmente esse mundo, esse planeta, num sítio melhor para todos. Esta é os meus votos de Natal para vocês e de novo ano. Espero que tenha sido uma conversa útil, ou uma partilha, não é? Portanto, eu estive aqui a falar basicamente sozinha. Fui vendo algumas pessoas entrarem, interagirem, sim, a dizerem olá, mas dessa minha partilha, comentem se sentirem, não é? De quererem partilhar alguma coisa, algum pensamento, alguma reflexão acerca de tudo isso que eu falei. Obrigada por quem passou por aqui, ok? Dou por terminada então aqui essa live com os votos, com os melhores votos, ok? De um bom renascimento, ok? E de um bom processo, não é? De transformação e de transmutação nesse renascimento. Porque morte e renascimento são ciclos que fazem parte da vida e que nós simbolicamente estamos sempre a vivê-los. Mesmo quando não temos muita consciência disso. Mas se tivermos consciência disso, tanto melhor. Potenciamos ainda mais todo esse processo, não é? Trazemos muito mais consciência, tornamos muito mais conscientes acerca desse processo. Okay? Se torna tudo muito mais valioso. Um beijinho grande, continuação de uma boa noite e cá nos encontraremos nos próximos dias, nos stories, possivelmente, ok? Vão dando um olhinho, nos stories é onde eu partilho sempre mais, ou temos a oportunidade de falar mais coisas, portanto vamos estando por aí e nos próximos meses, com toda a certeza, serão meses com novas coisas, certo? Então tá, uma boa noite e um beijinho a todos.